Hoje em dia, a mãe natureza sempre tem algo para nos surpreender. Confiram agora 10 criaturas fantásticas que você provavelmente acredita que foram feitas no Photoshop. Tunicado carnívoro. Esse estranho ser, que parece ser uma sacola voando, não é personagem de um jogo de fantasia, mas sim um tunicado carnívoro, habitante de águas profundas dos oceanos. São transparentes, e isto ajudam a passarem despercebidos e se convertem em um perigoso predador, cuja dieta principal é crustáceos e caranguejos. A boca do tunicado é tão grande que funciona como uma armadilha subaquática. Se alguém tiver a má sorte de ficar preso, as possibilidades de escapar são mínimas. Greta Otto, ou simplesmente borboleta transparente. Os que dizem que a Greta Otto é algum produto de Photoshop estão muito errados. Esta borboleta invisível é completamente real e parte de suas asas é absolutamente transparente, já que não conta com as asas coloridas. Por essa razão, as pessoas começaram a chamar esse maravilhoso ser de 4 asas de borboleta transparente. Em geral, não se diferencia de outras borboletas, exceto por ter uma maior sensibilidade causada pela transparência. Tubarão tapete. Nas águas profundas do mar, é muito difícil diferenciá-los das pedras ou de corais por causa da sua cor, que lembra um tapete manchado, e logicamente é a razão para o seu nome. Os cientistas há muito tempo suspeitavam que o tubarão tapete estivesse envolvido em canibalismo, e recentemente foi confirmado. Foi testemunhado de como o tubarão comeu outra espécie sem sentir dor. Okapi. Se você nunca viu um okapi, preste atenção, pois é possível que em breve desapareça a última cópia dessa espécie. Não se trata de um cavalo ou de uma zebra, como você pode pensar à primeira vista. Este enigmático animal, descoberto no final do século XIX, é na realidade uma girafa anã da floresta. A língua deste animal é tão longa que lhe permite lavar as pálpebras e limpar as orelhas com ela. Tenrenque listrado. Um dos animais mais incríveis que habitam a Terra é o tenrenque listrado, também conhecido como tenrenque ouriço. Apesar de sua aparência ser indefesa, este animal é capaz de defender a si mesmo adequadamente. Sua arma favorita é logicamente seus espinhos. O tenrenque listrado pode lançar ao seu inimigo em caso de perigo, bastante útil, verdade. Mas as surpresas não acabam por aí. Estes pequenos roedores usam suas antenas para se comunicar uns com os outros, sem que nós possamos entendê-los. Umbónia espinosa. O próximo da nossa lista de seres incríveis é um inseto surpreendente, Umbónia espinosa. Este besouro de cor peculiar pertence à família das cigarras e surpreende a todos por ser única. Com a ajuda dos espinhos que tem em volta, garante ter sempre comida, usando a sua arma que penetra no haste das flores, alimentando-se com seu néctar. Mas o porquê de ter aspecto tão curioso é algo que hoje em dia segue sendo tema de debates na comunidade científica. Canguru arborícola. É bastante complicado imaginar um canguru escalando pelas árvores, mas a natureza é capaz de todos os tipos de loucura. O canguru arborícola se parece com um urso, pelo menos por fora, só que com uma pelagem mais suave e lisa. Este animal não tem problemas na hora de se mover entre as árvores. É difícil imaginar o entusiasmo e a surpresa de ver esta maravilha da natureza saltando pelos galhos de uma floresta. Besouro girafa. A ilha de Madagascar está cheia de representantes incomuns do mundo animal, sendo um dos mais surpreendentes o besouro girafa. Este besouro recebeu seu nome excepcionalmente pelo seu pescoço longo, que supera o tamanho do corpo do próprio inseto. O besouro usa seu pescoço, que só é comum entre os machos dessa espécie, como uma arma para lutar contra outros insetos. Alguma coisa. Bem, vemos o que temos aqui. A internet está cheia de fotografias dessa criatura incomum, mas não existe informações concretas sobre o que seria realmente este animal. Algumas pessoas dizem que essa foto foi tirada na Califórnia, mas especialistas da Indonésia afirmaram que a foto foi modificada. Por outro lado, tendo em conta a baixa qualidade de imagem, nos atrevemos a afirmar que isso definitivamente é Photoshop. Pangolim. Ao ver este animal, você pode pensar que se trata de um tamanduá ou um tatu, quase, mas não. Estes são pangolins, uma classe única de felidotos. Ambos possuem características de diferentes animais, as escamas de um peixe, a capacidade de subir em um gato e tomar leite de um mamífero. Não lhe culpamos se, quando ver, pensar que se trata de um animal de outro planeta. Lamentavelmente, esta criatura, assim como outros animais do nosso vídeo, tem sido incluído no livro vermelho de espécies em perigo de extinção, o que ainda assim não faz os caçadores pararem. Por culpa deles, algumas dessas espécies desaparecerão para sempre. E aí, gostou do vídeo? Então deixe aquele like para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo. Não esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações para receber nossos próximos vídeos. Nos siga também lá no Twitter. Até a próxima, falou!
Verdade, mas as surpresas não acabam por aí. Estes pequenos roedores usam suas antenas para se comunicar uns com os outros, sem que nós possamos entendê-los. Um Bornea espinosa. O próximo da nossa lista de seres incríveis é um inseto surpreendente, um Bornea espinosa. Este besouro de cor peculiar pertence à família das cigarras e surpreende a todos por ser única. Com a ajuda dos espinhos que tem em volta, garante ter sempre comida, usando a sua arma que penetra no haste das flores, alimentando-se com seu néctar. Mas o porquê de ter aspecto tão curioso é algo que hoje em dia segue sendo tema de debates na comunidade científica. Canguru arborícola. É bastante complicado imaginar um canguru escalando pelas árvores, mas a natureza é capaz de todos os tipos de loucura. O canguru arborícola se parece com um urso, pelo menos por fora, só que com uma pelagem mais suave e lisa. Este animal não tem problemas na hora de se mover entre as árvores. É difícil imaginar o entusiasmo e a surpresa de ver esta maravilha da natureza saltando pelos galhos de uma floresta. Besouro girafa. A ilha de Madagascar está cheia de representantes incomuns do mundo animal, sendo um dos mais surpreendentes o besouro girafa. Este besouro recebeu seu nome excepcionalmente pelo seu pescoço longo, que supera o tamanho do corpo do próprio inseto. O besouro usa seu pescoço, que só é comum entre os machos dessa espécie, como uma arma para lutar contra outros insetos. Alguma coisa. Bem, vemos o que temos aqui. A internet está cheia de fotografias dessa criatura incomum, mas não existe informação. Okapi. Se você nunca viu um okapi, preste atenção, pois é possível que em breve desapareça a última cópia dessa espécie. Não se trata de um cavalo ou de uma zebra, como você pode pensar à primeira vista. Este enigmático animal, descoberto no final do século XIX, é na realidade uma girafa anã da floresta. A língua deste animal é tão longa que lhe permite lavar as pálpebras e limpar as orelhas com ela. Tenrenque listrado. Um dos animais mais incríveis que habitam a Terra é o tenrenque listrado, também conhecido como tenrenque ouriço. Apesar de sua aparência ser indefesa, este animal é capaz de defender a si mesmo adequadamente. Sua arma favorita é logicamente seus espinhos. O tenrenque listrado pode lançar ao seu inimigo em caso de perigo, bastante útil. Hoje em dia, a mãe natureza sempre tem algo para nos surpreender. Confiram agora 10 criaturas fantásticas que você provavelmente acredita que foram feitas no Photoshop. Tunicado carnívoro. Esse estranho ser, que parece ser uma sacola voando, não é personagem de um jogo de fantasia, mas sim um tunicado carnívoro, habitante de águas profundas dos oceanos. São transparentes, e isto ajudam a passarem despercebidos e se convertem em um perigoso predador, cuja dieta principal é crustáceos caranguejos. A boca do tunicado é tão grande que funciona como uma armadilha subaquática. Se alguém tiver a má sorte de ficar preso, as possibilidades de escapar são mínimas. Greta Otto, ou simplesmente borboleta transparente. Os que dizem que a Greta Otto é algum produto de Photoshop estão muito errados. Esta borboleta invisível é completamente real e parte de suas asas é absolutamente transparente, já que não conta com as asas coloridas. Por essa razão, as pessoas começaram a chamar esse maravilhoso ser de 4 asas de borboleta transparente. Em geral, não se diferencia de outras borboletas, exceto por ter uma maior sensibilidade causada pela transparência. Tubarão tapete. Nas águas profundas do mar, é muito difícil diferenciá-los das pedras ou de corais por causa da sua cor, que lembra um tapete manchado, e logicamente é a razão para o seu nome. Os cientistas há muito tempo suspeitavam que o tubarão tapete estivesse envolvido em canibalismo, e recentemente foi confirmado. Foi testemunhado de como o tubarão comeu outra espécie sem sentir dor.